Amém. Você está feliz aí? Dá um oi para a pessoa que está do seu lado aí, ó. Dá um oi aí, ó. Dá um abraço, cumprimenta a pessoa. Amém. Gente, eu estou feliz por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Estou feliz por aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. E estou feliz por aquilo que o Senhor está fazendo na vida dessa igreja, dessa casa. Amém? Eu queria compartilhar uma breve mensagem com você. Em 2 Reis, capítulo 4, fala a respeito de uma viúva. E eu não tenho um tema, mas se eu fosse dar um tema, seria apenas um jarro. Apenas um jarro. Apenas um jarro de azeite. Então, você puder abrir sua Bíblia aí, a gente já está passando. Gente, eu estou sentindo tanto a presença de Deus, está algo tão agradável. Certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então ela disse: vá. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta, atrás de você e um dos seus filhos, e derrame um azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. E a mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. E estes lhe passavam as vasilhas, e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Aleluia. Será que você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Obrigado, Jesus. Obrigado. Irmãos, essa história é do profeta Eliseu. E eu quero introduzir falando a respeito do profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi discípulo direto do profeta Elias. A gente vê Elias vivendo em milagres. E nós vemos agora Eliseu recebendo uma unção dobrada. E fez o dobro de milagres que Elias viveu. Então a gente vê essa história de uma mulher que tinha perdido seu marido. Em algumas traduções falam que esse marido era um discípulo, até mesmo de Elias ou de Eliseu, ou fazia parte da escola de profetas. Existia uma escola de profetas. E é tão interessante que essa mulher, ela sabia quem era Eliseu. Ela sabia que Eliseu era o homem mais influente daquela época, irmão, porque em uma sala, a pessoa mais influente que vai estar numa sala é aquela que tem a palavra de Deus. E é tão interessante que eu lembrei de uma história. Eu ouvi um pastor falando no 11 de setembro de 2001, quando teve aqueles atentados nas Torres Gêmeas. A primeira torre a ser atingida foi a Torre Norte. E 20 minutos depois, 17 a 20 minutos depois, foi a Torre Sul. Mas quando as pessoas que estavam na Torre Sul viram e escutaram, tiveram conhecimento do que estava acontecendo, eles ficaram desesperados na Torre Sul, porque eles sabiam que aquilo comprometeu a estrutura daquela outra torre e outra. Irmão, acho que qualquer uma das pessoas que estivesse naquele local estaria na mesma situação. Eu quero sair daqui o mais rápido possível. Irmão, as 2 torres gêmeas, o World Trade Center, era um polo, né, de ações, de reconhecimento, até mesmo dos Estados Unidos. Era vendido ou tratado os maiores prédios dos Estados Unidos e tudo. Então tinha muitas pessoas, dos mais simples até os mais milionários, que frequentavam aquele prédio. Então existia um faxineiro ali, que estava trabalhando no dia.
E ele rapidamente entra no elevador, mas junto com ele entram mais 20 pessoas no elevador pequeno. Eram dezenas de elevadores. Mas superlotou aquele elevador e enquanto estavam descendo, aquele elevador parou. E as pessoas ficaram desesperadas dentro daquele elevador. E o faxineiro estava com o esfregão, ele começou a bater nas portas do elevador, nas laterais do elevador. E todos olhavam para aquele homem e ele respondeu e falou o seguinte: cala a boca de vocês. De manhã eu estava orando e o Senhor me lembrou as suas promessas. E Ele me falou que eu só vou morrer depois que todas as promessas foram cumpridas na minha vida. E eu quero dizer para vocês que vocês não vão morrer hoje, porque Deus ainda não terminou todas as promessas da minha vida. Então ele pegou o esfregão, isso é uma história real, abriu as portas do elevador e tirou todo mundo de lá. Foi o líder dali. E por que eu estou falando isso, irmão? Porque, irmão, se nós temos uma palavra de Deus em qualquer situação, nós podemos salvar a vida de outras pessoas. Nós temos a capacidade de influenciar pessoas a serem salvas. O apóstolo Paulo, lá no Atos capítulo 27, fala que ele estava em direção a Roma, se apresentar a César, e teve um naufrágio no seu barco. Então todos queriam descer, se jogar ao mar, e ele fala: não desçam, pois um anjo me apareceu e disse: nenhuma vida se perderá, portanto não desçam do barco. E eu estou te dizendo isso por quê, irmão? Porque essa mulher, ela soube para quem buscar. Se a gente consegue entender que Elias, a geração de Elias, ela é totalmente ligada à geração de João Batista. Então, quando a gente vê a respeito de João Batista, a gente vê a respeito de Elias, sabe que João Batista o quê? Preparou o lugar, preparou, sabe, as pessoas para receber o Messias. Da mesma forma, a gente consegue imaginar, e eu quero que você imagine isso, que a geração de Eliseu é a geração e é o mesmo espírito profético do Cristo. Então essa mulher, ela não procurou qualquer profeta. Ela procurou o maior profeta daquela época. Da mesma forma, eu quero te fazer uma pergunta. Diante das tuas necessidades, diante dos teus problemas, quem você tem buscado? Será que você tem buscado os conselhos das pessoas que estão ao teu redor? Será que você tem buscado uma palavra de homens? Será que você tem buscado, diante das tuas necessidades, suprir com aquilo que você tem? Ou se realmente você tem buscado uma palavra e um direcionamento de Deus, de Jesus? Porque, irmãos, por mais que possamos ser bons em algo, só Jesus tem a capacidade de realizar um milagre na nossa vida. E é justamente o que essa mulher precisava. Essa mulher não precisava de um bom conselho. Ela não precisava só de um direcionamento, irmão. Ela precisava de um milagre. E muitas vezes a gente não tem recebido um milagre, a gente não tem vivido aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, porque a gente não tem buscado uma palavra de Jesus sobre as nossas vidas. A gente não tem buscado um conselho do Senhor. E, irmãos, a gente não pode buscar qualquer conselho. O Salmo 1 fala que bem-aventurado é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios, irmãos? Os ímpios são os que não conhecem a Deus. Nem se detêm no caminho dos pecadores. Quem são os pecadores? São aqueles que conhecem, mas decidiram pecar, decidiram viver no caminho de transgressão. Não se detenha, não siga esse caminho. E nem se assente a uma roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Eles conhecem, eles não querem viver e ainda zombam das coisas de Deus. Mas antes, a sua alegria está em meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite. E este será como árvore plantada junto ao ribeiro, aonde tudo o que ele fizer prosperará, e as suas folhas não murcharão e dará frutos no tempo certo. Então, irmão, deixa eu te dizer algo hoje para você. Jesus só se torna o seu último recurso quando você não busca Ele primeiro, porque quando você busca Ele primeiro, Ele resolve aquilo que precisa ser resolvido. E às vezes não é a situação que precisa ser resolvida, é o nosso coração, irmão. Porque se algo muda dentro de nós,
A situação nem mudou, mas a gente desconsidera aquela situação. Porque o mais importante que precisa ser transformado não são as situações que estão de lá de fora, mas é a situação que está dentro do nosso coração. Esse precisa ser tocado, esse precisa ser transformado. E deixa eu te dizer, a única pessoa capaz de transformar o coração do homem se chama o Espírito Santo de Deus. Ninguém mais pode transformar, ninguém mais pode tirar um coração de pedra e te colocar um coração de carne. O único capaz de fazer isso, irmão, é o Espírito de Deus. É o único. E se muda um coração, se muda o coração do homem. Porque, irmão, deixa eu te dizer, o rio só pode se mudar a água se for na fonte. Então nós não somos mudados ou transformados por as coisas que estão do lado de fora. Nós mudamos e somos transformados por aquilo que está dentro de nós. Amém? Você está feliz ainda? Então aquela mulher, ela buscou ao espírito profético do Messias. Ela buscou o profeta, ela buscou uma direção de Deus. E o que levou ela para estar naquele lugar? No verso 2. No verso 1, quer dizer. Pode colocar aí? No verso 1. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, seu servo está morto, e o Senhor sabe que esse servo teme o Senhor Deus. Mas veio um credor para levar os meus filhos como escravos. O que levou essa mulher a buscar um direcionamento de Deus? Fala para a pessoa do seu lado. Uma necessidade, uma crise, um tempo difícil. E a gente tem que entender, irmão, que quando Jesus nos chama para viver uma vida reta, para viver uma vida realmente como cristão, Ele não fala que todas as coisas vão ser flores, mas Ele vai dizer que no nosso caminho nós teremos aflições. Nós vamos ter dificuldades, nós vamos passar por problemas. Mas aí que está a grande mudança de mentalidade. Por quê? Porque em todo o problema há uma oportunidade de nascer uma fé. Então a nossa fé, o berço do nascimento de uma fé genuína é um problema, é uma dificuldade. O problema e a dificuldade não é a fonte é Jesus. Mas só diante de uma dificuldade, de um problema, é que a nossa fé se aflora. Porque é quando a gente não tem mais para onde ir, irmão. É quando a gente não tem mais onde apoiar. É onde a gente vê que o nosso dinheiro não pode comprar, que a influência não pode fazer. Então é onde nós realmente paramos e vemos: eu não tenho para onde ir, eu não tenho para onde fugir, então eu tenho que ir para Deus. Então é diante da necessidade, diante dos problemas, diante da dificuldade, é que nasce a fé. E às vezes a gente tem perdido isso, meu irmão, porque a gente tem passado por dificuldade, mas a gente não está mais confiando em Deus, a gente está se afastando de Deus. Quando a gente passar por dificuldade, quando a gente passar por problema, irmão, saiba que o único caminho e a única direção é para Jesus. Sabe, você não adianta fugir, não adianta se esconder, vá para Jesus, irmão. Esse é o grande mistério da vida, onde eu tenho aprendido todo dia, é olhar para as minhas dificuldades, olhar para os meus problemas e falar: tudo bem, eles estão aí, mas eu tenho que ir para Jesus. Eu tenho que ir para Jesus todo dia, eu tenho que voltar para Jesus. E mesmo que essas circunstâncias e esses momentos de dificuldade não passem, mas, irmão, eu tenho que me voltar para aquele que é a fonte da minha fé, para aquele que é a fonte de toda alegria, de toda sabedoria, de toda, de todo o poder. Existem 3 salmos, 57, 58 e 59, que foram escritos por Davi durante as perseguições de Saul. Irmão, diante das dificuldades é onde nascem as nossas melhores orações. Diante das dificuldades, e eu não quero dizer que é bom passar por dificuldade, não é bom passar por dificuldade, mas eu quero dizer que diante da dificuldade existe um caminho sendo aberto no deserto, aonde você pode se encontrar com Jesus. E eu sei que no meio dessa dificuldade é um caminho doloroso, de forma momentânea, mas de forma
prolongada, a gente consegue imaginar e perceber que aquela dificuldade foi a maior bênção que houve sobre a minha vida, porque todas as coisas cooperaram para que eu pudesse me aproximar de Deus. As coisas cooperaram para o meu bem, as coisas cooperaram para me ter uma intimidade maior, as coisas cooperaram para me experimentar um milagre. Irmão, todo mundo quer experimentar milagre, irmão. Mas ninguém quer passar a chegar a um ponto e olhar para o mar na sua frente e dizer: eu não consigo nadar, eu não consigo atravessar. Ninguém quer esperar Jesus vir e abrir o mar que precisa ser feito. Mas todo mundo quer contar um testemunho. Eu estava passando por uma situação de escassez, mas Deus abriu uma porta. Eu sei que é agoniante, é desesperador, mas é onde Deus nos chamou para andar. É literalmente, irmão, é andar sobre as águas, é colocar um pé onde a gente às vezes vai achar que vai afundar, e Deus vai sustentando. É como se Ele colocasse as suas mãos sobre os nossos pés e vai nos levando. Um passo de cada vez, irmão. Um passo de cada vez. Então, eu realmente não sei como você entrou aqui. Se você está caminhando diante de uma necessidade, mas eu quero te dizer que mesmo diante da necessidade que você está vivendo, Deus está alinhando, fazendo todas as coisas, e há uma bênção no meio da maldição que você está vivendo. E Deus quer trazer isso à tona, irmão, para te aproximar dEle. Porque a maior recompensa não é quando a gente alcança o milagre. A maior recompensa é andar com Jesus diante do milagre. Porque quando a gente entra nesse lugar e fala assim: meu Deus, nada mais satisfaz o meu coração. É quando a gente para até mesmo de olhar para o final e fala: Deus, eu sei que eu queria tanto isso, mas deixa eu te dizer, eu descobri algo mais precioso que o milagre que eu esperava, que é a tua presença. E aí, o tão milagre que anos e anos e anos e anos a gente orava, a gente percebe que o grande milagre e a grande sabedoria e o grande regozijo, a grande alegria, a grande paz era caminhar com Deus. Esse foi sempre o grande milagre. E a gente não valorizava os processos, a gente estava sempre com os olhos no fim. No dia que eu tiver, quando eu tiver, eu vou viver isso. Não! Deus quer nos levar agora. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Porque o meu Senhor, que é o meu pastor, que não está me deixando faltar nada, Ele está caminhando comigo. Ele está me levando ao pastos bons, me dando comida, me levando às águas tranquilas. E mesmo que eu ande, eu tenho que reconhecer, irmão, que o maior milagre é andar com esse Deus e ser apaixonado por esse Deus. É olhar os olhos e falar: meu Deus, mesmo que o Senhor não me dê isso, não tem problema. Eu descobri um lugar onde todas essas coisas perderam sentido. Eu descobri um lugar que todas essas coisas não têm mais valor. Porque eu posso perder a casa, os amigos, as coisas, mas não me deixe sem a tua presença, Jesus. Tira tudo, mas não tira a tua presença, papai. Pode ficar. Não precisa tirar, eu abro mão, eu tiro, eu te entrego. Esse é o grande milagre. Esse é o ponto da vida. É reconhecer que o maior milagre é o andar com Deus todos os dias e entrar nesse lugar. O problema, irmão, é que às vezes a gente está confortável demais. Abraão, Gênesis capítulo 12, Deus faz uma aliança abraâmica, uma aliança com o seu povo através da vida de Abraão. Gênesis 12 fala: sai da tua terra, Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E você vai ter muitas nações, você vai ter muitos filhos, eu farei nações de você. E Abraão, através da tua família, todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa
bênção, essa aliança que Deus faz, 3 coisas Deus promete para Abraão. Deus promete uma terra para Abraão. Deus promete filhos para Abraão. E Deus promete que o seu povo, a sua família, será bênção para outras pessoas. Então vem Abraão, vem Isaac, Jacó. Jacó, seus 12 filhos, as 12 tribos, são na verdade 10 filhos, um ficou de fora, os 2 filhos de José, as 12 tribos. Então José é vendido como escravo, ele entra no Egito, sabe, ele é colocado como governador. E ali, como governador, ele salva a sua família, salva o seu povo. Entram 70 pessoas e colocam ele em Gozém, uma cidade fértil. Uma cidade fértil. Então eles ficam acostumados com a fertilidade da terra, uma boa cidade. Mas a Bíblia fala que o faraó, que era conhecido de José, agora não é mais. Passa, morre, falece. E aparecem outros reis do Egito. Então eles não conheciam mais da história de José. E o povo de Deus começa a se multiplicar de tal forma que agora não eram mais 70 pessoas. Eram quase 3,5 milhões de pessoas em 4 séculos depois. Então o faraó do Egito, o novo que surgiu depois, ficou com medo que esse povo pudesse dominá-los. Então escraviza o povo de Deus e mantém esse povo escravo durante todo esse período. Mas o que nós percebemos, irmão, é que quando Deus levanta Moisés para ir libertar esse povo, eles tinham plantações, eles tinham uma vida boa, eles tinham uma vida tranquila, óbvio que tinham seus afazeres, tinham as coisas de escravo, mas eles tinham algo, eles tinham casas, eles eram confortáveis com aquela situação. E quantos de nós não estamos confortáveis com situações de ter as coisas, mas ainda somos escravos do mundo, escravos das nossas próprias paixões, escravos diante, sabe, daquilo que nós temos vivido, porque ainda falta que um libertador chamado Jesus Cristo possa entrar na nossa vida e nos tirar do Egito para nos levar para essa terra. Então Deus viu que tinha uma promessa. Então o faraó começa a apertar o seu povo, começa a apertar o povo de Deus. E fala que o clamor do povo de Deus sobe a Deus, e Deus agora pode tirar o povo do Egito. E aí você conhece as pragas, a abertura do mar, os 40 anos andando, até que eles chegam e recebem uma terra. Mas o que eu quero enfatizar irmão, que às vezes mesmo diante das nossas necessidades, mesmo diante das dificuldades que nós enfrentamos, a gente está cômodo demais, aceitando essas situações. Então às vezes Deus tem que chacoalhar a nossa vida e nos colocar em uma situação, em uma dificuldade, para a gente parar de pedir com aquilo que é medíocre e realmente começar a pedir aquilo que é excelente. É quando a gente tira os olhos daquilo que era medíocre, que nunca fez parte do plano de Deus sobre as nossas vidas, e a gente pode começar a nos lembrar: Deus me prometeu uma terra, Deus me prometeu filhos, e Deus me prometeu que através da minha família, outras famílias, as famílias de todas as nações seriam abençoadas. Porque às vezes a gente se conforma com pouco, sendo que Deus tem muito. Às vezes a gente se conforma, irmão, com o bom, enquanto Deus tem aquilo que é excelente, perfeito. Então, irmão, não se conforme com uma boa terra, mas sendo escravo. Não se conforme num bem-estar passageiro, mas ser escravo. Não se conforme com uma alegria que você experimenta através de uma droga, através de alguma coisa, mas você ainda se torna escravo. O que Jesus veio fazer, assim como Moisés fez no povo, é nos trazer liberdade. O Senhor me ungiu para libertar os cativos, para dar as boas novas aos oprimidos e pôr em liberdade.
O que Jesus nos fez por cada um de nós foi nos tirar do Egito, daquilo que nos prendia, de todo laço de escravidão. Mas às vezes a gente está lembrando das lavouras do Egito, das cebolas do Egito, da carne do Egito. Não faz sentido, irmão. Não faz sentido. Aleluia. E essa mulher estava nesse lugar de necessidade. Então ela vai diante de Eliseu. No verso 2. E Eliseu perguntou à mulher: o que você tem em casa? O que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Queria que você pudesse prestar atenção nisso. Diga-me, o que é que você tem em casa? Uma coisa que a gente tem que entender, irmão, que raramente Deus vai fazer alguma coisa, um milagre, com nada. Ele é capaz de fazer e materializar alguma coisa? É, mas Deus raramente vai fazer dessa forma. Ele sempre vai perguntar: o que é que você tem? E eu quero te perguntar hoje: o que é que você tem? O que é que você tem recebido do Senhor? Porque diante de nós pode ser um nada, mas diante de Deus pode ser o suficiente para que Ele possa realizar um milagre. Então o que é que você tem carregado? Quais são os teus talentos? O que Deus derramou sobre a sua vida? O que Deus tem te dado? O que Deus te deu? E talvez você está menosprezando aquilo que o Senhor tem te dado. Talvez você está menosprezando aquilo que para você é um nada. Mas para Deus foi aquilo que Ele te deu. Para Deus é o suficiente. Então Deus não vai, talvez, materializar aquilo que você precisa, mas Ele vai fazer com que você seja obediente, te ensinar um caminho de obediência para você experimentar aquilo que você precisa. Por exemplo, quando Jesus precisou alimentar uma multidão, Ele olhou para os seus discípulos e falou: alimenta eles. E os discípulos falaram: Senhor, se a gente tivesse uma quantidade enorme de dinheiro, não teria lugar para esse povo comer. E aí Jesus repete e fala: o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes, irmão. Era um pouco, era um nada, era ínfimo perto da quantidade de gente, mas através daquilo que era pouco, daquilo que era um nada, foi suficiente para que Deus pudesse operar um milagre. Talvez você está olhando para você mesmo e está dizendo: eu não tenho nada, ou eu não sou nada. Mas eu quero te dizer, irmão, que nessa noite, que o Senhor já tem colocado dentro de você tudo aquilo que você precisa para experimentar um milagre. Dentro de você, através do Espírito de Deus, o Senhor já tem te dado todas as ferramentas para você experimentar aquilo que você precisa na sua vida. E de nada você terá falta. De nada você terá falta. Sabe uma coisa interessante? É que nas parábolas dos talentos, o Senhor Jesus chega para um deles e fala assim: eu vou te dar 5 talentos. E aí fala que ele volta e fala assim: Senhor, esses 5 talentos eu multipliquei por mais 5. E aí Jesus fala uma coisa interessante a respeito dessa parábola. Ele fala assim: servo bom e fiel, porque fiel foste no pouco, e sobre o muito o te colocarei. Então vem o que recebeu apenas 2 talentos. E esse que recebeu 2 talentos, ele vai e também multiplica aqueles 2 talentos, e ele fica com 4 talentos. Então ele chega diante também do seu Senhor e fala: Senhor, está aqui aquilo que eu multipliquei. E o Senhor vira para ele: servo bom e fiel, sobre o pouco te coloquei, sobre o muito, foste fiel no pouco, por isso te colocarei no muito. Mas preste atenção, irmão, você que é bom de matemática, o muito do segundo servo era o pouco do primeiro. E aí que está a grande chave. Porque quando se fala a respeito daquilo que o Senhor tem nos dado, não é sobre quantidade, é sobre a fidelidade do nosso coração e multiplicar aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Então ser um servo bom e fiel não é o muito ou o pouco que eu faço, é apenas ser fiel com aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. O problema é que a gente tem os 4 e a gente já está sendo fiel.
a gente está olhando para os 5 ou para os 10 que os outros estão fazendo. Então, diante da minha percepção, eu estou dizendo, Senhor, eu não tenho nada. E na realidade, o Senhor já te deu muito. Consegue imaginar? Consegue entender? Está fazendo sentido para você? E por que eu estou te falando isso, irmão? Porque talvez o Senhor já colocou sobre a sua mão aquilo que você precisa multiplicar, mas você está perdendo tempo demais olhando para as pessoas que estão do seu lado e achando que o que você tem é pouco. Mas a única coisa que o Senhor está requerendo de cada um de nós não é uma quantidade, é a fidelidade do nosso coração. Seja fiel com o pouco ou com o muito que você tem carregado. Amém? Então esse é o nada. O que o Senhor tem colocado sobre a sua mão? Você tem multiplicado? Você realmente está fazendo? Como você tem enxergado as coisas que o Senhor tem colocado sobre você? Irmão, eu creio que mudar essa perspectiva nos torna até mesmo mais produtivos. Porque eu deixo de olhar para o próximo. Eu deixo de me comparar e vou seguir com aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu consigo viver a minha vida e não ser usurpado em querer viver a vida do outro. Cada um tem sua história, irmão. Cada um tem o seu chamado. Cada um foi chamado e para carregar e para fazer determinadas coisas no reino de Deus. O que eu não posso é olhar para o outro e achar que eu tenho que fazer isso. Enquanto a gente perde a nossa própria identidade em Jesus. Amém? E o lindo é que Deus ama trabalhar com instrumentos simples como eu e você. Você pode se alegrar por isso? Porque quando a gente olha por um nada e a gente olha para a gente mesmo. Hoje eu estava lendo as escrituras e eu vou já ler o texto que eu estava lendo. Eu vou ler o texto. 1 Coríntios 1, 26, 31 fala: Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muito poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada os que são. Por quê, irmão? Por que Deus pega as coisas que são fracas para destronar os poderosos? Por que Deus chama as coisas, aqueles que são humildes e desprezados, para reduzir a nada aqueles que são? Por que Deus chama os fracos para envergonhar os fortes? E a resposta está no verso 29, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós a parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Por que Deus nos chama pessoas simples? Pessoas que não sabem fazer? Porque ninguém pode roubar a glória de Deus. Deus não tem concorrência de glória. A glória é de Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. E eu estava pensando esses dias, quando eu voltei para Jesus, quando eu realmente tive minha vida completamente transformada, irmão, talvez você me olhe agora e fale assim: o pastor Zé está conseguindo falar, conseguindo pregar, tem alguma boa pregação, mas deixa eu te dizer, irmão, você jamais pode olhar para mim e dizer que eu prego bem. Por quê? Porque eu sei de onde vim, irmão. Eu não tinha capacidade de falar em público. Nunca na minha vida, nem meus tempos de escola ou faculdade, eu tive a capacidade de falar em público. E mal, porque eu não gostava de ninguém me olhando.
Eu era tão tímido que eu não falava com as pessoas, irmão. Eu lembro que eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Senhor, nunca na vida alguém ia me chamar para orar, irmão. Eu nunca ia orar. Só que um dia a gente foi vender água para comprar um terreno da igreja. E um domingo de manhã, eu fui desafiado a vender água. E eu tinha um voto com Deus. Eu falei, Senhor, eu nunca vou dizer não para as tuas coisas. Não importa a vergonha que eu vou passar, não importa aquilo que eu vou fazer, eu nunca vou dizer não. Sempre quando o Senhor me chamar, eu vou fazer. Independente se eu vou querer, se eu não vou, se vai ser maior do que eu preciso, mais do que eu posso fazer, eu sempre vou dizer sim. Se eu me arrebentar, vai ser para a tua glória. Se eu passar vergonha, vai ser para a tua glória. A primeira vez que eu fui pregar no encontro, eu falei, Senhor, se eu passar vergonha, eu saio correndo, mas vai ser para a tua glória. Então, eu comecei a vender água no sinal. Irmão, foi a pior experiência da minha vida. Primeiro, não sei se você já teve experiência de vender alguma coisa no sinal, mas as pessoas não baixam o vidro. As pessoas não falam com você. E eu ia lá, vendia água. Irmão, acho que eu vendi 3 garrafinhas de água em 2 horas de sol. E eu falei para minha mãe, falei assim, mãe, eu nunca mais vou fazer isso. E ela falou, você vai, filho. Você vai, porque eu sei que existe algo de Deus para a tua vida aí. E no outro domingo eu estava lá de volta. E eu comecei a vender água, irmão. E eu comecei a bater no vidro, eu comecei a me comunicar. Eu comecei a falar com as pessoas e eu perdi. Não falo todo o medo, irmão, porque eu ainda me tremo todo culto. Ainda dá dor de barriga. Eu ainda fico ansioso. Mas deixa eu te dizer algo. Deus operou um milagre na minha vida. Então eu sei hoje que a capacidade de falar alguma coisa no meio de todo mundo me olhando, vem de Deus. Não vem de mim. Agora, isso é uma coisa tão simples que talvez você está olhando, mas para mim era muita coisa, irmão. Para mim era a maior vergonha da minha vida. Só que eu decidi, Senhor, se for para passar vergonha, seja para a tua glória. Seja, sabe, eu só quero ser como essa bênção que Abraão veio sobre a minha vida, que através da minha família, a família de outras pessoas sejam abençoadas. Que através da minha vida, eu seja esse instrumento simples, fraco, humilde, não de nobre nascimento, nem poderoso em palavras, mas alguém que se colocou para ser usado por Deus. E eu sei que todo elogio que eu recebo, eu volto para Jesus e falo, Senhor, eu não tinha capacidade de fazer isso. Então eu devolvo toda a tua glória, porque isso não vem de mim, mas vem de ti. E por que eu estou te dizendo isso, irmão? Porque quando você olha para você mesmo, e talvez diante das tuas limitações, você está se achando um nada. Mas isso é apenas uma mentira de Satanás. A única coisa que você precisa é se desafiar. Porque através daquilo que você possui, talvez para os teus olhos é nada, para Deus é suficiente para fazer um milagre. Ele só quer uma atitude sua. Agora é desafiador completamente. Treme as pernas, com toda certeza. Mas é a maior experiência, porque depois que você cumpre, fala assim, eu venci. Eu venci. Eu venci, eu fiz aquilo que eu não era capaz de fazer. O Senhor me ungiu. Ele veio sobre mim. Então que Ele receba agora também toda a glória, e toda a honra, e todo o louvor. Amém? Qual é aquilo que tem parado você? O que tem tentado parar a sua vida? Será que não está na hora de você virar para isso e falar, Senhor, o Senhor me ungiu para te superar. O Senhor me ungiu para me passar por cima disso. O Senhor me ungiu para fazer e viver e ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Sabe, porque talvez você olha para você como eu não tenho nada. Pastor, eu não tenho um curso de teologia, eu não sou um cara que entende muito das coisas. Irmão, tem um cego de nascença que foi curado no sábado, e aí ele é interrogado pelos fariseus, e ele vira para os fariseus, olha, seguinte, se ele é pecador, se não é, se ele é Cristo, se eu não sei, eu só quero te dizer uma coisa, eu era cego e agora eu estou vendo. Irmão, as pessoas só precisam saber o que Jesus fez na sua vida. Vamos lá. Amém.
Você precisa só abrir sua boca e dizer: eu era cego, agora eu vejo. Vamos lá, eu era limitado, agora eu estou fazendo. Vamos lá, eu precisava de cura, agora eu fui curado. E as pessoas vão perguntar: mas como foi isso? Não sei, só sei que foi Jesus. Procura Ele, porque a mesma coisa que Ele fez na minha vida, Ele é capaz de fazer na sua vida também. A gente às vezes bota tantos obstáculos. Jesus nos chamou para sermos, teólogos. Jesus nos chamou para ser discípulo. Discípulo é aquele que baixa a cabeça, se humilha diante do seu Senhor. E é aquele que Deus coloca as palavras na presença de toda a autoridade. Porque quando olharam para os pescadores indoutos, sem palavras, sem maestria no falar, mas eles se surpreendiam. Eles olhavam para os discípulos de Jesus e falavam: quem são vocês? Deixa o Espírito de Deus fluir através da sua vida, meu irmão. Deixa o Espírito de Deus fazer e romper com as suas limitações. A unção do Senhor que quebra todo o jugo. Deixa o Senhor fluir. Talvez, sabe o que essa cidade precisa? Que você se coloque no lugar de discípulo de Jesus. Sabe o que essa cidade precisa? De alguém que se levantar cheio do Espírito de Deus. Tem uma frase do Spurgeon, eu não vou lembrar ela completamente, mas ele fala assim: me dê 100 homens que temem somente o pecado e eu vou transformar o mundo. Sabe o que essa cidade precisa? 100 pessoas que temem somente o pecado e essa cidade vai ser transformada. E a oração do Senhor hoje para você é: quem eu enviarei? Quem enviarei? E a resposta é com você. Eu posso te dar a minha resposta: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que através da minha casa e da minha família, São Luís seja abençoado, Senhor. Não diga nunca, irmão, que você não tem nada. Você tem um jarro de azeite. É tudo que você precisa, irmão, é um jarro de azeite. Tudo que você precisa, irmão, é deixar que o Espírito de Deus, a unção de Deus passe através da sua vida. Sabe por quê, irmão? Porque aonde o azeite passa, ele mela, ele encharca. E mesmo que o azeite saia, tem mais de Deus fluindo, tem mais de Deus sendo derramado. Se existe um lugar vazio, irmão, existe mais de Deus. Sabe, depois ela fala, o profeta vira para ela e fala: vá buscar vasilhas, peça aos seus vizinhos muitas vasilhas. Muitas vasilhas. E eu fiquei pensando: muitas vasilhas, Senhor, Ele é. Por tudo aquilo que eu faço na vida do homem, nunca é do tamanho do homem, sempre é maior do que o homem pode suportar. Irmão, o que Deus tem para fazer na minha vida, na sua vida, é muito maior daquilo que a gente sonha, irmão. É muito maior daquilo que a gente sonhou para a nossa vida. O que Deus tem para nós é maior. Só que Deus quer o que, irmão? Vasilhas vazias. O que é que isso quer dizer? Espaço. Deus quer espaço. Será que Deus tem espaço na sua vida, irmão? Ou você está cheio demais de você mesmo? Ou você está cheio demais do seu conforto? Ou você está cheio demais da sua vida? Será que você pode esvaziar um pouquinho aí? Será que você pode tirar, irmão, todo o rancor, toda mágoa? Será que você pode liberar o perdão? Deus está querendo espaço, irmão. Será que você pode abandonar a amargura? Será que você pode abandonar o pecado que tem te prendido? Será que você pode deixar aquela distração que tem roubado seu tempo? Deus quer espaço, irmão. Porque só liberando espaço Ele vai poder nos encher. E não é só uma mudança de vida religiosa, irmão, de você se comportar de maneira diferente. Não, é o espaço onde Deus derrama o seu óleo e muda todas as nossas estruturas. Irmão, Deus não quer só reformar a nossa casa, Deus quer destruir a velha para fazer uma casa nova, irmão. Deus não quer só reformar a sua vida, Deus quer destruir uma vida velha e te dar uma vida nova, todas as coisas novas. Então para de se apegar com aquilo que é velho. Para de se apegar com aquilo que precisa ser deixado. Para de se apegar. Deus quer espaço. Porque enquanto há espaço, há óleo sendo derramado, irmão.
Enquanto há espaço, há vasilhas vazias, há óleo de Deus sendo derramado. Minha oração hoje foi essa, irmão. Falou: Senhor, eu quero liberar espaço no meu coração, Senhor. Eu quero liberar espaço, Senhor. Se eu estou muito cheio de mim, está na hora de me deixar para trás. Se está muito cheio de orgulho, muito cheio de dificuldade, muito cheio de problemas, Senhor, está na hora de deixar isso para trás. Porque os meus olhos estão fitos no Senhor. E eu vou avançar, e eu vou prosseguir. E eu quero ser cheio do Teu poder, irmão. Senhor, eu quero ser cheio do Teu óleo. Então eu vou liberar espaço para o Senhor fazer na minha vida. Irmão, a gente nunca está 100% feito, a gente nunca está 100% ungido, a gente nunca está... Não! Sempre é um dia após outro, sendo renovados, deixando de lado uma velha natureza e nos revestindo dessa nova natureza. É todo dia, irmão, nos parecendo mais com Jesus, é me trancando no quarto, é buscando o Senhor, para me parecer um pouco mais com Ele. Porque no dia que eu parar de fazer isso, eu vou estar contente demais com aquilo que eu sou. E deixa eu te dizer um segredo. Eu não estou contente. Porque eu sei quem eu sou, irmão. Eu estou longe daquilo que eu sei que eu serei. Mas eu estou melhor daquilo que eu fui ontem. E amanhã eu vou estar melhor que eu fui hoje. E depois de amanhã, eu vou ser melhor do que eu fui amanhã. E eu vou perseguir. Eu vou perseguir aquilo que o Senhor tem para mim, irmão. Eu não vou deixar nas mãos de outra pessoa aquilo que eu fui chamado para fazer. E eu vou queimar só, irmão. Tô nem aí. Eu vou queimar, irmão. Eu vou queimar. Eu vou perseguir o fogo. E posso não estar agora, mas eu vou. Eu posso não ser ainda o que eu serei, mas eu vou. Eu vou buscar aquilo que o Senhor tem para mim, irmão. A minha oração é: será que você pode orar junto comigo? Senhor, eu vou ser aquilo que eu fui chamado para ser. Eu vou abandonar aquilo que precisa ser abandonado, porque eu vou ser aquilo que eu fui chamado para ser. Vamos lá, eu vou deixar a morte para trás, o mornidão, o esfriamento para trás, porque eu vou ser cheio do fogo de Deus, irmão. Eu vou prosseguir. Eu vou avançar, irmão, e eu só vou parar quando o Senhor Jesus Cristo me chamar e eu verei face a face. E até lá, irmão, eu não vou mais precisar pregar, eu vou ser aposentado, porque eu vou desfrutar apenas da presença gloriosa do meu amado. Então deixa eu te dizer uma coisa: se você não aprender a viver assim hoje, quando Ele voltar, você não vai precisar mais pregar, nem profetizar. Você vai ser aposentado, irmão. Você vai fazer outras coisas, mas ninguém vai mais precisar pregar. Sabia disso? Ninguém vai mais precisar profetizar. Por quê? Porque o teu próprio Espírito vai fazer isso. Talvez a gente vai governar, vai fazer outras coisas durante 1000 anos, mas depois, irmão, a coisa mais importante que a gente tem que aprender agora é se voltar os nossos olhos para Jesus. Eu não creio que a gente vai ficar parado igual os anjos, só adorando. Eu não creio nisso. Mas eu creio que quando aquilo que vier é perfeito, que é perfeito, aquilo que é imperfeito vai desaparecer. Os dons, as línguas, as coisas, tudo vai deixar de lado, porque aquele que é perfeito veio. E nós vamos ser levados e restaurados àquilo que nós realmente vamos ser. Deu um nó na cabeça, amém, mas deixa que o Espírito de Deus fala com você depois. Amém. Quando Ele se manifestar, nós vamos também nos manifestar com aquilo que nós seremos. Amém. Você está feliz ainda? Amém. Amém. Só isso aí até aqui. Ah, Jesus. Fala aquilo que eu não consigo falar, Jesus. Faz aquilo que eu não posso fazer.
Espírito de Deus, enche essa casa com a tua presença. Nos leva a esse lugar, Senhor, onde a gente pode olhar as bênçãos no meio das dificuldades. Nos leva a esse lugar, Deus, onde os nossos olhos não enxergam a escassez da vida, mas enxerga o teu mover e os seus milagres sendo realizados, porque a gente se posicionou, Jesus. Senhor Jesus, eu não sei como talvez os teus filhos entraram aqui hoje. Eu não sei se aquele ou alguém está precisando de azeite, Pai, mas derrama hoje azeite sobre o teu povo. Derrama um renovo sobre cada um, Senhor, em nome de Jesus. Nos faz nos voltar agora a Ti, Jesus. Como essa mulher voltou para Eliseu, a esse espírito profético do Messias, que foi preparado por Elias, nós também queremos voltar os nossos olhos a Ti, Jesus. Voltar a seguir os conselhos da Tua palavra, seguir os conselhos daquilo que Tu tens para cada um de nós, não buscar o nosso socorro em homens, nem naquilo que são coisas materiais, não voltar a nossa alegria em coisas dessa terra, mas voltar as nossas vidas, voltar os nossos olhos ao Senhor Jesus. Jesus, derrama sobre nós, Senhor, para que possamos encher vasilhas vazias na vida das outras pessoas. Senhor, nos levanta hoje como homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que não temem nada a não ser o pecado e prosseguem para fazer o Teu chamado sobre essa casa, sobre essa cidade. Invade, Senhor, as nossas células com a Tua presença. Invade, Senhor, as nossas vidas com a Tua presença. Deus nos dá um povo, Deus nos dá uma terra, Deus abençoa as famílias da terra através de nós, através daquilo que nós somos. E não aquilo que podemos fazer, Deus, mas aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Flui através de nós, sabe, nas escolas, nas faculdades, nas empresas, nos órgãos públicos, mas não nos deixa cercar do Teu óleo, Jesus. Nos dá uma palavra de influência, nos dá uma palavra para libertar pessoas, nos dá uma palavra para salvar pessoas, que possamos ser como Paulo e dizer: nenhuma vida se perderá, nenhum dos meus amigos se perderão, nenhum da minha família se perderá. Porque nós recebemos uma palavra do Senhor, e aquilo que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, Senhor, vem sobre cada um de nós, Pai, com o Teu Espírito de Deus, vem tocar na nossa vida, tocar o nosso coração. Vem fazer aquilo que o homem não é capaz de fazer. Vem transformar o nosso coração, tirar um coração de pedra, nos dar um coração de carne, onde podemos nos voltar realmente ao Senhor. Jesus, que possamos prosseguir, dando os passos, Pai, nos lugares onde a gente tem medo, a gente tem receio, mas que possamos aprender a desfrutar do Senhor. Eu quero te lembrar, irmão, a tua fé está sendo alargada nessa situação difícil que você está vivendo. Eu quero te lembrar, irmão, que a gente precisa enxergar com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. O Senhor não quer números, o Senhor quer fidelidade. Então seja fiel com aquilo que o Senhor depositou sobre a sua vida, irmão. Se você está vivendo para você mesmo, você sabe exatamente o que o Espírito de Deus está falando para você agora, que Ele te ungiu para fazer, que Ele chamou você para fazer, que anteriormente você estava fazendo, mas por alguma situação da vida você parou. Mas o Senhor nunca mandou você parar. Ele está chamando e te dando oportunidade. Volta a fazer, meu filho, volta a fazer. Não tenha medo. Mas, Senhor, a minha agenda hoje está diferente, as coisas estão mudando. Cara, confia em Deus.
Deixa Deus moldar, deixa Deus fazer. Irmão, coloca essa preocupação no Senhor. Apenas tenha um coração disposto, disponível, para que Ele possa fazer você vencer os teus medos. Nos faz entender que a matemática de Deus é diferente da dos homens. Com 5 pães e 2 peixes, nós podemos alimentar uma multidão, irmão. Com vasilhas vazias, nós podemos pagar as dívidas e viver para o resto das nossas vidas. Não é sobre aquilo que você tem, irmão. É sobre aonde o seu coração está. Porque mesmo diante das escassez da vida, dos momentos de escassez, você pode colocar o seu coração em Deus e andar em fé. É completamente desafiador, não é confortável, mas é o caminho mais seguro que você pode andar. É no centro da vontade de Deus. E que Deus te ensine nessa noite. Dá espaço para Deus. Deixa Deus mexer naquela área que você não quer dar para Ele. Naquela falta de perdão, deixa Deus entrar. Deixa Deus entrar naquilo que você fala. Senhor, pode vir até aqui, mas esse quarto da minha bagunça, irmão, está na hora de tirar as tranqueiras, irmão, botar para fora. Está na hora de limpar a casa. Está na hora de tirar aquilo que não faz mais parte da tua vida. Está na hora de perdoar, irmão. Está na hora de liberar, irmão. Está na hora de viver coisas novas no Senhor. Mas o preço do novo é matar o velho, irmão. É deixar para trás aquilo que precisa ser deixado para trás. Deixa Deus entrar. A minha oração para você hoje é: Senhor Jesus, vai aonde homem nenhum foi, vai aonde ninguém nunca foi. Visita cada lugar no coração dos teus filhos nessa noite. Vai requerendo espaço, Espírito de Deus, vai invadindo corações. Será que você pode ser ousado e falar: Senhor, eu sou todo teu? Vamos lá, será que tem alguém corajoso que pode fazer essa oração? Senhor, eu sou todo teu. Eu posso te dar todos os espaços do meu coração. O Senhor pode visitar, o Senhor pode fazer. Mas que o Senhor seja o foco principal da minha vida, Senhor. Dá espaço para o Senhor, dá espaço para o Senhor. Deixa Ele invadir o seu coração. Deixa Ele ir nos teus medos. O medo talvez de ficar só. Nas inseguranças, deixa Deus invadir as inseguranças. Senhor, não sei como será o dia de amanhã. Confia em Deus, coloque sua alma no Senhor. E eu tenho certeza, irmão, sabe? Que você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender quando os seus medos não estiverem mais no seu coração. Você não vai se arrepender quando você vê aquelas tuas inseguranças não existindo mais. E um dia você vai acordar e falar: meu Deus, cadê os medos que eu tinha? Cadê as inseguranças que eu tinha? Cadê as dificuldades que eu enfrentava? Porque tudo isso vai passar um dia. Mas o seu relacionamento e aquilo que o Senhor tem para você vai permanecer para todo sempre. Será que você pode ficar em pé no seu lugar?